é a febre amarela? Vem que vamos te explicar. Então, o que é a febre amarela? A febre amarela, então, é uma arbovirose não contagiosa. Uma arbovirose é uma doença viral transmitida por um artrópode, que no caso da febre amarela, vão ser 3 gêneros de mosquito, que eu vou estar explicando posteriormente. Essa doença é endêmica dos continentes sul-americano e africano. Existem surtos dessa doença e epidemias desde o século XVIII, e essa doença possui 2 ciclos de transmissão, que é o ciclo urbano e o ciclo silvestre, que posteriormente eu também vou estar explicando sobre eles. Então, falando um pouco sobre o vírus da febre amarela agora. O vírus da febre amarela é um arbovírus amarílico. Um arbovírus é um vírus que é transmitido por um artrópode. E vírus amarílicos são aqueles vírus que trazem sintomas de febre, vômitos e dores pelo corpo. Esse vírus possui genoma de fita simples, RNA não segmentado, e o gênero dele é Flavivírus, família Flaviviridae, e ele está presente em um artrópode infectado, que é pelo artrópode infectado que vai ocorrer a transmissão dessa doença, que no caso da febre amarela é um mosquito. Então, sobre o vetor da febre amarela. O vetor da febre amarela é um mosquito e existem 2 gêneros de mosquito no ciclo silvestre, que são transmissores da doença, e um gênero no ciclo urbano. Os gêneros do ciclo silvestre são o Hemagogos e o Sabetes. E o gênero de mosquito do ciclo urbano é o Aedes. Então, nós temos aí essa primeira imagem trazendo 3 fotografias desses mosquitos. Então, o primeiro mosquito que nós vemos é o Aedes aegypti. O segundo é uma fotografia do Hemagogos e o terceiro do Sabetes. Então, a gente pode entender que a primeira imagem do Aedes é um mosquito que é participante do ciclo urbano, e a segunda e a terceira imagem são fotografias dos mosquitos participantes do ciclo silvestre. Agora, nós vamos ver um pouco da diferença entre o ciclo silvestre e o ciclo urbano da febre amarela. Aqui nesse slide, nós trouxemos um infográfico que podemos ver na legenda que os indivíduos do infográfico que estão em branco são indivíduos não infectados. E os indivíduos do infográfico que estão pintados de vermelho são indivíduos infectados pela febre amarela. Então, para começar explicando, vamos começar no ciclo silvestre, que é o primeiro da imagem. Então, no primeiro item, nós temos um macaco infectado com a doença e um mosquito não infectado picando ele. Então, a partir do momento que esse mosquito em zona de mata, né? Que então vão ser ou o Hemagogos ou o Sabetes, né? A partir do momento que esse mosquito pica o macaco infectado, o mosquito passa a carregar o vírus. Então,
o mosquito se torna infectado. Como a gente pode ver no item 2, na imagem. E no item 3, nós podemos ver uma pessoa que porventura esteja passando em zona de mata, né? Ou reside em zona de mata, uma pessoa não infectada. A partir do momento que um mosquito infectado picar essa pessoa passará a carregar o vírus consigo. E, como a gente pode ver no item 3, e se essa pessoa infectada com o vírus da febre amarela for para a cidade, ela pode começar um ciclo urbano. Então, a pessoa infectada com o vírus pode ser picada por um mosquito não infectado, que no caso do ciclo urbano é o Aedes, né? Então, esse mosquito vai passar a estar infectado com o vírus, como a gente pode ver no item 4, e pode picar outra pessoa que não esteja infectada na zona de cidade, né? Em zona urbana. Então, no ciclo silvestre, nós temos um ciclo de transmissão macaco-mosquito-homem, né? E no ciclo urbano, nós temos um ciclo de transmissão que é homem-mosquito-homem. E é importante ressaltar que o ciclo urbano no Brasil não ocorre desde 1942. Então, todos os surtos que tiveram no Brasil depois de 1942 foram ciclos silvestres. Depois que a gente já entendeu como funciona o ciclo silvestre e o ciclo urbano, o nosso grupo trouxe alguns dados. Começando pelo ciclo silvestre, o último surto que nós tivemos no país foi no ano de 2016 e 2017, com mais de 750 casos, sendo que 95% desses casos foi na região sudeste, com 260 mortes. Então, trouxemos 3 estados, né, registros de 3 estados dessa região para comentar sobre. Então, Minas Gerais registrou alguns casos em 2002 e 2012 e voltou a registrar, nesse período de 2016 e 2017, 349 casos com cerca de 118 mortes. No estado do Rio, tiveram registros de 3 casos e 1 morte, e houveram registros no estado do Espírito Santo de 93 casos e 22 mortes. Então, agora nós trouxemos alguns registros do ciclo urbano da febre amarela. Como eu disse anteriormente, no Brasil não há registro do ciclo urbano da febre amarela desde 1942. Então, nós trouxemos alguns dados e registros de surtos em países que estão localizados em continentes endêmicos da doença. Então, o primeiro que nós temos aqui é o Paraguai, que teve um surto registrado em 2008. O continente africano ainda lida com a doença. E nós trouxemos um país de exemplo do continente africano, que é Angola. Em Angola, o primeiro caso foi registrado em 1988. E esse surto tiveram 14 mortes. Esse surto teve 14 mortes. E desde 2015, o governo angolano tem tentado buscar medida de emergência para conseguir acabar com a doença. É importante ressaltar que isso não é
porque a vacina é ineficaz. Na verdade, a vacina é muito eficaz e isso ocorre, na verdade, por causa da baixa cobertura vacinal do país. A prevenção contra a febre amarela começa em nossos lares com atitudes simples. Na imagem, nós temos um informativo que diz: atenção, tudo que acumule água é foco de mosquito. E nas imagens, nós temos algumas ações que nós podemos estar exercendo em nossos lares para evitar a febre amarela. Por exemplo, tem-se manter as lixeiras fechadas, guardar pneus e objetos que possam acumular água em locais cobertos, manter areia nos vasos de planta para que a água possa ser drenada, colocar garrafas PET, garrafas de vidro viradas para baixo, manter limpas as calhas das casas e manter a caixa d'água sempre fechada. Outra forma de prevenção é o uso contínuo de repelentes compostos por substâncias como icaridina, IR3535 e DIT. Sobre a cobertura vacinal da febre amarela, é importante dizer que a vacinação ela é segura e eficaz e tem de 90 a 98% de proteção. A aplicação da vacina pode ocorrer desde os 9 meses até os 59 anos de idade. E a aplicação da vacina é feita de forma subcutânea e não tem necessidade de reforço desde 2017, que foi quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, releu as diretrizes da vacina e, através de pesquisas, descobriram que uma dose só é necessária para uma imunização tardia. Isso significa que, se você tomou a dose antes desse período, a sua imunização ainda é válida. Apenas pessoas que vão viajar para áreas endêmicas ou em caso de pessoas imunossuprimidas podem precisar de uma dose de reforço, mas isso só com prescrição médica. Nessa tabela, os sintomas foram divididos em 3 estados clínicos: o leve, o moderado e o grave. No estado clínico leve, os sintomas apresentados podem ser febre alta, cefaleia intensa, náusea, dores musculares e falta de apetite. Já nos sintomas moderados, os pacientes podem apresentar artralgias, que são as dores nas juntas, e a icterícia. A icterícia é uma coloração amarelada na pele que pode ocorrer devido ao aumento de bilirrubina do corpo. Já os sintomas graves podem apresentar insuficiência renal, hemorragias severas e icterícia agravada. Neste caso, a icterícia e a hemorragia estão completamente interligadas, pois o fígado ele não vai conseguir processar os glóbulos vermelhos de uma forma correta e isso vai acabar agravando a icterícia através do aumento de bilirrubina e assim aumentando o risco de uma hemorragia severa. É importante dizer que a febre amarela não tem um tratamento específico. O que os médicos fazem é tratar os sintomas através de antitérmicos que tratam a febre, analgésico que tratam as dores e antieméticos que tratam as náuseas. Esses são medicamentos usados para tratar os sintomas. É muito importante salientar que o ácido acetil salicílico, AAS, e a aspirina devem ser evitados, pois podem acarretar e aumentar ainda mais as chances de hemorragia. Em casos mais graves da doença, o paciente pode ser levado à UTI. Durante o período de maior incidência da febre amarela no território brasileiro, foram espalhadas várias fake news a respeito da doença. Elas foram colocadas em tópicos na imagem atrás. O primeiro tópico diz respeito à combinação de alimentos para substituição das vacinas. De um modo geral, nenhum alimento tem o poder de substituir qualquer vacina, seja ela qual for, independente da vacina da febre amarela. No segundo tópico, tem o própolis, que foi colocado pois ele estava sendo divulgado como repelente de insetos, o que é mais uma mentira. O própolis, embora seja uma substância natural, não tem o poder de substituição de repelentes. Como foi dito anteriormente, os repelentes para espantar insetos que são vetores da febre amarela
são repelentes compostos por substâncias como picaridina, IR3535 e DIT. No terceiro tópico, está escrito redução da população mundial. Em algumas fake news espalhadas, as vacinas foram comparadas com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que tiveram o intuito de reduzir a população mundial. No entanto, isso é mais uma mentira. As vacinas, no geral, independente da vacina de febre amarela, têm o intuito de proteger a comunidade. No quarto tópico, tem-se macacos e seres humanos. Essa fake news foi espalhada devido à falta de informação de algumas pessoas, levando alguns macacos até a óbito. Como a Luísa disse, os macacos não são transmissores da doença. Nesse caso, eles são tão vítimas quanto nós, seres humanos, e os únicos transmissores da doença são insetos e alguns em específico. O penúltimo tópico aponta a banalização da vacina pelo mercúrio. Algumas fake news espalhadas apontam sobre a composição de várias vacinas. Dizem que elas são compostas por metais pesados, o que é mais uma mentira. As vacinas, de um modo geral, têm uma substância chamada sacarose, que é o açúcar que nós digerimos diariamente. Essa substância representa boa parte da vacina. E por último, tem-se os apelos de pânico, que normalmente são espalhados por profissionais da área da saúde, e fazendo a superlotação de postos de saúde e unidades de atendimento em busca de uma imunização rápida. E, em alguns casos, pode levar até a locomoção de pessoas que estão em áreas seguras para áreas endêmicas em busca dessa imunização.